Na prática é um outro evangelho. Então vamos abordar alguns assuntos. Eu estou vendo que o senhor está com um véu aí. Interessante isso aí, posso? Isso aqui mas é um véu da congregação mesmo? É um véu da congregação. Não é um pano de prato, não? Não, é um véu da congregação. congregação. Não é um pano de prato, não? Não, é um véu da congregação. congregação. Não é um pano de prato, não? Não, é um véu da congregação. Não é um pano de prato, não? Não. Então deixa eu mostrar aqui. Inclusive de ex-membro da congregação. Isso aqui é de uma pessoa que era da que congregação. foi da congregação de cristã no Brasil durante muito tempo. Dá para dar um close aqui? Dá para estar vendo aí direitinho? Esse é um véu usado pelas mulheres da congregação cristã. Por que as outras... Dá para dar um close aqui em mim? É assim que as mulheres usam, professor? Opa. Assim? Isso. Por que as outras mulheres das outras igrejas não usam esse véu? Então, o grande problema da congregação é que ela se apega de modo literal a alguns versos da Bíblia Sagrada. Então, como o ósculo santo, o véu, eles acreditam que as mulheres ainda têm que usar véu, como mostra alguns versículos, não levando em consideração a cultura da época. Porque uma coisa é você estudar a Bíblia ao pé da letra, e a outra é você estudar a Bíblia de modo teológico, levando em consideração a cultura da época, para que você tenha uma hermenêutica sadia. Saúdo a todos os nossos irmãos, nossas irmãs, a todos os telespectadores com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos examinando as Escrituras para aprender a servir a Deus, a fazer segundo a sua vontade, segundo a orientação do seu Santo Espírito. E nós hoje vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 16. A palavra de Deus hoje nós vamos ler a respeito do véu. Será que a mulher deve cobrir a sua cabeça quando for orar, quando estiver na presença de Deus? A palavra nos responde, a Bíblia nos responde, e nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 16, a palavra de Deus nos diz assim: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Aqui o apóstolo está dizendo assim: eu imito a Jesus Cristo, e vocês façam como eu, imitem o que eu estou fazendo. Eu imito a Jesus Cristo, e vocês também imitem a Jesus Cristo. E continua: E eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos, como vô-los entreguei. Eu estou louvando a vocês, irmãos, porque vocês sempre se lembram de mim, e vocês cumprem e vivem aquilo que foi ensinado de Deus através de mim. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Que revelação! Deus a cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Se Deus é o cabeça de Cristo, Cristo não é Deus, como nós já falamos em outra oportunidade. Cristo é o Filho de Deus. Em Cristo habitou a plenitude de Deus, a primeira criação de Deus. E a palavra continua: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, aqui não está falando se o cabelo é comprido, se o cabelo é curto, se o homem está de chapéu, se o homem está usando véu. Aqui está dizendo que de alguma forma, se o homem cobrir a sua cabeça, ele desonra a sua própria cabeça. Vamos continuar. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. A mulher que ora ou profetiza sem cobrir a cabeça, desonra a si mesma, porque é como se tivesse a cabeça raspada. Aqui não está dizendo que a mulher está com a cabeça raspada. Mas se a mulher orar ou profetizar sem colocar uma cobertura, ela está em desonra perante Deus. Versículo 6 nos diz: portanto,
se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Esse é o versículo 6. Nós vamos ler o versículo 6 nessa tradução do original grego e hebraico, que diz assim: portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Se, porém, para a mulher é vergonhoso ser tosquiada ou rapada, cubra-se com véu. É uma outra forma de dizer a mesma coisa. O que está dizendo aqui? Se a mulher não colocar o véu, então você pode raspar a cabeça, pode raspar o cabelo, porque é assim que você está perante Deus. Você está desonrada. Mas se colocar o véu, está honrada. Aqui não está falando de cabelo, está falando sobre cobrir a cabeça com véu. Vamos continuar no versículo 7. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. A mulher deve ter sobre a sua cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Os anjos são os mensageiros de Deus. Sejam anjos, seres espirituais, sejam anjos, homens, que são mensageiros de Deus. No versículo 10 da tradução do original grego-hebraico, a palavra diz: portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão por causa dos anjos. Seja submissão, seja poderio, a mensagem é essa: a mulher deve ter a cabeça um sinal. Um sinal, seja de poderio, porque aí ela tem poder para louvar a Deus, porque no passado, irmãos e irmãs, a mulher não podia interceder, a mulher não oferecia sacrifícios, eram somente os levitas, os que eram nascidos na tribo de Levi. A mulher não tinha autoridade alguma para orar, para louvar a Deus, para fazer alguma coisa dentro do templo. A mulher ficava até num átrio separado, preparado para as mulheres, só não participava de nada. Hoje o Senhor Jesus autoriza a mulher, mas manda que ela tenha sobre a sua cabeça um sinal que lhe dê poder, que é o véu, que é cobrir a cabeça com o véu. Na tradução do original grego-hebraico, um sinal de submissão, porque ela colocando o véu, ela está mostrando que ela é submissa, primeiramente a Deus, depois ao homem, e ela está cumprindo a palavra de Deus. No versículo 11 em diante: todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. E agora, esse texto, daqui em diante, do versículo 12 em diante, o inimigo tem usado para perverter a palavra de Deus. Veja bem: julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? É uma pergunta que Deus está fazendo para nós. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Nós vimos aqui até aqui que é indecente. Se a mulher não se cobre com véu, então raspe a cabeça, porque é como se ela tivesse raspado a cabeça. Ela está orando na presença de Deus sem o véu, é como se ela tivesse com a cabeça raspada. Veja aqui o versículo 14: ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Ora, vamos ver aqui nesses versículos aqui da tradução do original grego-hebraico. Não vos ensina a própria natureza que se o varão tiver cabelo comprido, é para ele uma desonra, mas se a mulher tiver o cabelo comprido, é para ela uma glória, pois a cabeleira lhe foi dada em lugar de véu? O que foi dado em lugar de véu? O cabelo foi dado em lugar de véu? Mas o que está dizendo aqui no versículo 14? Não vos ensina a própria natureza. Aqui não é a natureza divina, é a natureza humana. É a natureza humana. Não vos ensina a própria natureza, o homem, o ser humano. É natural que o homem tenha o cabelo curto, e é natural que a mulher tenha o cabelo crescido, mas o cabelo não é véu. A natureza ensina que a mulher é diferente do homem. A natureza ensina que a mulher tem que ter sobre a sua cabeça um sinal de submissão, um sinal de poder.
E esse sinal é o véu. Quando a mulher for orar ou profetizar, ela tem que pôr sobre a sua cabeça o véu. E assim ela estará obedecendo a palavra de Deus. Eu lembro quando eu era criança e eu frequentava a igreja católica, eu ia lá e via as irmãs, muitas com véu preto, outras com véu branco. Eu não entendia o porquê dessa diferença de cor. Posteriormente eu fiquei sabendo o porquê dessa diferença. Mas hoje, dificilmente você vê uma irmã usando véu. É difícil ver uma mulher usando véu. Os varões, os homens, quando estão falando de Deus, principalmente os mais antigos, e vai dar graças a Deus porque vai chover, ou porque choveu, ou porque está recebendo alguma bênção de Deus, rapidamente tira o chapéu da sua cabeça, graças a Deus, porque é uma oração. E ele aprendeu lá no passado, há muitos anos atrás, que o homem não pode ter a cabeça coberta quando estiver na presença de Deus. Por isso que o homem tira o chapéu, por isso que o homem não põe o véu, por isso que o homem não põe túnica, não põe nada na sua cabeça, porque é desonra para o varão. Porque se o cabelo fosse véu, eu ainda tenho véu, porque eu ainda tenho cabelo, embora já em alguma idade, mas graças a Deus está aqui, pela vontade de Deus, mas não é véu. Se eu deixar crescer um pouquinho, eu vou ficar indecente. As pessoas vão dizer, olha o pastor Eugênio, com uma cabeleira horrível. Por quê? Não precisa ser da igreja para falar isso. Qualquer pessoa do mundo vai dizer isso. Que é indecente um homem ter um cabelo tão comprido assim. Teve uma época que era moda, todo mundo usava. Mas isso é indecente perante Deus, porque a própria natureza diz, a mulher é honroso ter o cabelo crescido. Não é proibido cortar, pode cortar o cabelo. Ela tem que ter o cabelo crescido, diferente do cabelo do homem. E o homem tem que ter o cabelo curto, diferente do cabelo da mulher. Isso é a palavra de Deus, é o ensinamento de Deus. E eu vou pedir para você, minha irmã, você, meu irmão, façam prova de Deus. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Você na tua casa, no segredo do teu quarto, irmã, você quando for orar, não precisa contar para todo mundo que vai fazer isso. Você lá no teu quarto, no cantinho teu lá, você pega um pano, dobra o teu joelho, põe na tua cabeça e ore a Deus com a cabeça coberta. E peça para Deus, Senhor, me dá realmente um sinal de que isso é a tua vontade. Você vai ver Deus falar no teu coração, você vai ver Deus presente ao teu lado, você vai sentir o poder de Deus na tua vida. Você não deve se preocupar com o que as pessoas vão dizer. Nossa, mas aquela irmã lá começou a usar véu. O que é isso? Aqui na igreja, na nossa igreja ninguém aceita. Mas você não pode viver a fé dos outros, não. Você tem que viver a tua fé. E se o Espírito Santo está batendo agora no teu coração, na tua vida, ouça a voz do Espírito Santo. Não endureça o teu coração como no tempo da provocação lá no passado, que milhares morreram no deserto. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos nos obedecer à palavra de Deus. Aqui está muito claro, muito explicado. O versículo 16 diz assim: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nós não vamos ficar contendendo com você. Você faça conforme a tua vontade, mas você ouviu a verdade. Ah, mas tem uma história que lá em Coríntios, onde para quem essa carta foi escrita, havia um porto e as prostitutas raspavam o cabelo para que não houvesse confusão entre a meretriz e a mulher de respeito, e os marinheiros que chegavam, porque era um movimento muito grande, e os marinheiros que chegavam, para não confundir a prostituta com a mulher de respeito, eles procuravam as mulheres que tinham a cabeça raspada, por isso que quando a prostituta se convertia, ela precisava colocar o véu. Isso sabe onde está escrito? Em algum livro aí, que alguém escreveu, mas no livro que Jesus Cristo escreveu, está dizendo assim, a mulher tem que cobrir a cabeça com véu. Irmãos, vamos meditar numa coisa. A história do mundo, a história humana, não tem provas nem da existência de Cristo. Não tem prova, irmãos. Você pode procurar em qualquer época, de qualquer historiador, de qualquer livraria, você não vai encontrar evidências
da existência de Cristo. Acharam um barco lá não sei onde e dizem que pode ser dos apóstolos. Acharam um pedaço de uma madeira que estava no Monte Ararat que pode ser da cruz de Cristo. Isso tudo é especulação. A história não prova que Cristo existiu. Essa mesma história que não prova a existência de Cristo está dizendo que lá em Coríntio as prostitutas raspavam o cabelo e as mulheres de respeito não. Isso é um absurdo, irmãos. Vamos ficar com a palavra de Deus. Não vamos ficar com o que o homem diz, não. Vamos obedecer Jesus para sermos abençoados. Faça a prova de Deus, a palavra diz. Cumpra a minha vontade e faça a prova de mim. Lá no Velho Testamento mandava dar o dízimo. Hoje nós vemos que o dízimo não é necessário. Nós temos que cumprir o que Deus colocar no nosso coração, porque nós vivemos por fé. E por fé a irmã vai colocar o véu, para agradar a Deus, não é a mim, não é para entrar para a minha igreja. Eu não morri, não tem igreja. Quem tem igreja, quem tem noiva é Jesus. Ele que morreu e derramou o sangue dela por essa noiva que ele comprou com o sangue dele. Então respeite esse sangue derramado em teu favor. Irmã, cubra com véu e assim busque a face do Senhor. Não julgue quem não cobre. E também não julgue quem não corta o cabelo ou quem desponta o cabelo. Isso tudo é vaidade, assim como é vaidade eu raspar a minha barba, o pastor da tua igreja raspar a barba. É tudo vaidade. Mas no que nós podemos, nós vamos deixando a vaidade de lado. Que Deus te abençoe, que você esteja inteiramente firmado na palavra de Deus e possamos a cada dia fazer a sua santa e bendita vontade para nosso próprio bem, para a nossa bênção e para a bênção de toda a igreja. Orem por mim, estarei orando por todos vocês. E a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada vida, em cada lar, em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor.